nosso Senhor seja sobre suas vidas. Eu, de fato, quero agradecer, em nome do nosso ministério, Igreja de Lugares Difíceis. Este pastor que estava falando é o pastor Rafael. Ele está num lugar chamado Sertão do Cariri. Ali mais... Estou falando inflado, peraí. Ali são mais de 100 comunidades que não têm a presença do Evangelho. Lugar duro, difícil de viver. Eu quero agradecer a vocês, porque cada camisa, cada oferta que vocês fizeram para o ministério, saibam que será usado para que o Evangelho se espalhe naquela região e na África também. Como eu disse hoje pela manhã, cada camisa custa R$60. R$60 em Moçambique são 10 pratos de comida, para vocês terem uma ideia. E nossos alunos, eles se reúnem, eu reúno com eles sempre no horário do almoço, para que eles possam ter uma alimentação naquele dia. Então, é uma diferença de 5 horas, eu dou aula daqui, eu compro uma antena de internet, compro um projetor, eles se reúnem. Nós temos uma chamada de vídeo uma vez por mês, uma turma às 5h30 da manhã no Brasil, 6h30 a segunda, 7h30 a terceira, 8h30 a quarta turma. E assim, então, eu envio o recurso, eles compram comida, eles almoçam naquele dia com as suas famílias. Então, cada camisa dessa representa 10 pessoas se alimentando pelo menos um dia do mês. A maioria dos meus alunos não tem 3 refeições no dia, apenas uma refeição por dia. E tem sido, para mim, para a Cássia, que trabalha com as esposas dos plantadores, tem sido desafiador, mas também tem sido prazeroso de ver gente sem nada, praticamente, mas que ama e serve o Senhor Jesus com muita alegria. E igrejas como a de vocês têm feito grande diferença em nosso meio, irmãos. Vocês têm uma ideia, pedi que eles passassem vídeo só para poder agradecer vocês de fato. Não só compraram camisas, como também eu vi tantas ofertas caindo e chegando até nós. E eu quero agradecer a Deus muito, profundamente por isso. Esse ano me convidaram para... eu espero que vocês um dia conheçam um movimento chamado Perspectivas. Né? É um treinamento, é um curso de 12 aulas para levar a igreja a ter a sua consciência missionária. Então eu fui desafiado a ser um dos professores para a gente levar Perspectivas para Moçambique. Eles queriam levar para Moçambique. E me procuraram para que pudesse ajudá-los, já que eu trabalho com Moçambique desde 2019. Então, eu me lembro do dia da reunião, eles estavam decidindo qual seria o valor do curso a ser cobrado para os alunos em Moçambique. Então, chegou-se ao valor mínimo de R$350 por aluno. Aí, eles perguntaram qual era a minha opinião. Eu disse, vocês vão sozinhos e eu fico daqui. Porque meus alunos, por exemplo, as esposas dos meus alunos não tomam banho com sabonete. E não é porque é uma questão cultural não tomar banho com sabonete. É porque um sabonete custa R$2,75 em Moçambique. Entre comprar um sabonete e comprar comida, eles vão comprar comida. Então é desafiador, mas ao mesmo tempo ver aquelas pessoas adorando Deus como eles adoram. Para mim ali é uma dramatização do que é o Evangelho. O Evangelho é para gente que não merece. Para gente que não tem o que dar para retribuir. E é isso que acontece quando a gente abençoa os pobres com o Evangelho. Eles não têm o que dar de volta para nós. E isso é uma característica do Evangelho, que chegou até nós, que também somos todos aqui pobres, com algum tipo de relacionamento quebrado com o Senhor, necessitados da graça do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Obrigado, CBM. Vocês fazem a diferença em nosso país e fora dele também. E vamos juntos, até que todos os povos o adorem. Amém? Isaías capítulo 6, por favor. Gente, muito obrigado. Que tempo precioso a gente tem vivido aqui, eu e minha esposa. Que família linda que a gente tem aqui em Macaé, não é? Vocês fazem parte da nossa família já, com muita alegria mesmo. Vocês moram no nosso coração sem pagar aluguel, viu? Quando quiserem... se não tiver nenhum goiano aqui, não é? Não tem nenhum goiano, eu vou dizer, quando quiserem em São Luís, por favor, nos procurem.
Terão uma casa para ficar, viu? Tomar um bom cafezinho com cuscuz, avisando antes de chegar na ponte, né? Para quem não entendeu o negócio, eu falo isso toda a igreja que vou, convido as pessoas, vão lá em São Luís, conhecer São Luís, eu levo vocês para os Lençóis Maranhenses, fica na nossa casa, meus filhos vão dormir no nosso quarto, você dorme no quarto deles, né? E um dia, um belo dia à noite, eu recebo um telefonema, pastor Gilvan, eu digo, sim, é o Carlos, eu digo, de onde? Carlos de Goiânia, eu digo, e Carlos, aquele que o senhor conheceu na porta da igreja, conversou com ele. Eu digo, Carlos, tudo bem? Pastor, estou atravessando uma ponte aqui. Eu digo, que ponte? Chegando em São Luís. O senhor não disse que eu tinha uma casa para ficar? Eu digo, meu Deus, sem avisar. E eu, muito preocupado, porque a nossa casa, eu olhei para a gente estava fazendo uma reforma na casa, na cozinha. Aí eu ia dizer para ele, Carlos, infelizmente, antes que eu dissesse, não se preocupe com o quarto não, que eu estou levando uma barraca. Eu e minha mulher vamos dormir. Ele ficou lá em São Luís mesmo. Era doido, de carro com a esposa, 2 senhores já, assim, né, coroas. De São Luís, foram para a Bahia, para a casa de um parente que eles não conheciam. Descobriram que tinha um parente na Bahia e foram lá bater. Se não tem nenhum Goiânia aqui, quando for em São Luís, avisa antes. Por favor, Isaías capítulo 6. Texto da palavra do Senhor, visão de Isaías e o seu chamado. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à luz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirada do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste delas os homens, e no meio da terra seja grande desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte, dela tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Amém. Vamos orar. Ah, Senhor nosso Deus, Tu és o Santo, Tu és o Altíssimo, aquele que está assentado sobre um trono sublime, elevado. Nesta hora, como o profeta Isaías, nós também queremos entrar em Tua presença. Queremos entrar com temor e reverência. Queremos aqui reconhecer agora que toda a terra está cheia da Tua glória. Ó Deus, nós confessamos que somos homens e mulheres de lábios impuros e que habitamos no meio de um povo de lábios impuros, e ainda assim, Senhor, pela Tua graça, Tu nos permite ver a Tua majestade e ouvir a Tua voz. Lava-nos, Senhor. Lava-nos nessa noite com o fogo purificador do Teu altar. Toca os nossos lábios com a brasa viva da Tua santidade, para que sejamos instrumentos úteis nas Tuas mãos. Pedimos que, ao abrirmos agora a Tua palavra, em Isaías 6, que, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos conduza a uma visão mais profunda de quem Tu és, que entendamos claramente o Teu caráter santo, que tenhamos uma visão da Tua glória incomparável,
Que cada coração aqui, Senhor, presente, seja despertado a uma adoração sincera, ao arrependimento verdadeiro, a uma disposição para o serviço do Senhor. Que essa mensagem nos leve a responder como respondeu Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que possamos sair deste lugar transformados pela Tua presença e inflamados pelo Teu chamado. Em nome de Jesus, o Cordeiro que purifica o nosso pecado e que nos envia na missão. Amém. Amém. Estamos aqui essa noite diante de um texto que foi escrito ou que se passou 740 anos antes do Senhor Jesus. E é um texto que fala sobre um homem que recebeu um chamado de Deus. Então deixe-me falar com vocês sobre este homem. Ele é o profeta Isaías. Isaías era um homem privilegiado. Isaías era um pregador que pregava para os reis da terra. Ele era um pregador, era um homem que tinha acesso aí aos grandes da terra. Os reis o ouviam, os príncipes o ouviam, os nobres ouviam o que Isaías tinha para dizer. Mas a mensagem dele não era o que eles queriam ouvir, porque ele pregava a palavra de Deus. E diferente do chamado de Isaías para o nosso chamado, porque Isaías foi chamado para pregar a palavra, para que a palavra endurecesse corações. Nós somos chamados para pregar a palavra, para que os corações se rendam ao Senhor. Por isso, então, nesta noite, queridos, nós vamos dar uma olhada nesse chamado de Isaías. Nós iremos ver o que Deus tem para dizer para nós. E eu quero só alertar a todos nós que nós não estamos aqui nessa noite para ouvir um pregador. Nós estamos aqui nessa noite para sermos observadores do Deus Altíssimo que vai falar conosco nessa noite. Amém? Não é a minha voz que você precisa ouvir, que você vai ouvir. Eu quero que você creia nisso. Nós iremos ouvir a voz de Deus nessa noite. Nós não estamos aqui para ouvir história de homens, história de sucesso de homens. Queremos ir mais longe, mais profundo, porque nós queremos de fato e necessitamos de fato ouvir Deus falar conosco pessoalmente, amém? Cada um de nós, eu creio imensamente na soberania de Deus. Se eu não cresce na soberania de Deus, eu não pregava o evangelho do Senhor Jesus, porque a única forma de eu entender que uma palavra pregada para tantas pessoas diferentes, com tantas necessidades diferentes, pode alcançar a todos, é porque eu creio que Deus é soberano para fazer isso. Porque a palavra dele jamais volta vazia. Amém? Então, nessa noite, em primeiro lugar, nós vamos notar que Isaías tem uma visão de Deus. Que é disso que se trata a missão do Senhor. A missão tem a ver com essa construção do reino de Deus. Deus está agindo nesse mundo através da sua igreja, para que o seu reino se expanda e cubra toda a terra. Então, que tipo de visão Isaías tinha de Deus? Em primeiro lugar, ele tinha uma visão da soberania de Deus. Perceba, verso 1, todos juntos, por favor. Verso 1. No ano... Nossa, que bonito isso. Vamos lá juntos? No ano... No ano da morte do rei Uzias. Alguém chamou isso de o 11 de setembro de Israel. Um momento na história de Israel quando houve uma mudança muito importante. O rei Uzias, em grande parte, ele foi um bom rei de fato. Durante seu reinado, o reino avançou em muitos aspectos. Ele foi um homem que reinou por 52 anos sobre Israel. Nos seus primeiros dias de reinado, primeiros anos de reinado, ele agiu corretamente aos olhos do Senhor. Ele derrotou os filisteus, ele restaurou a moral, o poder do exército de Israel. As coisas estavam indo incrivelmente bem sobre o poder e o comando de Uzias. Não foi um reinado perfeito, claro, mas foi um reinado forte. Mas agora havia terminado.
No ano da morte do rei Uzias, tradicionais, as coisas sempre foram assim, não é? E isso é bom, em certo sentido isso é bom. Mas às vezes, a mudança entra na nossa vida e a gente não gosta muito dela. Porque é difícil para nós lidar com mudanças, especialmente quando são mudanças repentinas, não é? Inesperadas. E eu suponho que para Isaías ali, até então, naquela época, havia aquele amparo de uma estabilidade política no reino, havia paz no reino, um rei que governava com força, mas agora aquilo foi retirado deles, foi como se puxasse o tapete, houve uma mudança na vida dele. Observe novamente que na primeira frase aqui nós temos um contraste de dois soberanos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Um rei terreno limitado, um rei imortal ilimitado. Um rei mortal passageiro, um rei celestial eterno, o grande Deus do universo. Enquanto Isaías ponderava ali sobre a perda daquele rei terreno, ele vê um outro rei. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. O Senhor aqui, na palavra da língua hebraica, é Adonai, o soberano. De fato, Isaías viu muito mais do que isso. Por favor, abra o Evangelho de João, capítulo 12. Porque em João, capítulo 12, verso 41, diz algo fascinante para nós. Vocês sabem quem Isaías de fato viu no capítulo 6? Ele viu Adonai, o soberano. Mas João, capítulo 12, verso 41, diz que ele viu algo mais. O contexto é interessante, ele está falando de Jesus. E quando ele chega no verso 41, ele diz: isto disse Isaías porque ele viu a glória dele, falou a respeito dele. Veja, Isaías viu a glória do próprio Cristo, em toda a sua majestade, em toda a sua beleza. Ele viu a face convincente da presença do Senhor Jesus. E nós vemos aqui essa mesma expressão no verso 5 de Isaías: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Esse foi o início de uma nova orientação na vida de Isaías. A vida dele agora havia mudado de uma questão política para uma questão espiritual. De uma orientação centrada no homem para uma orientação centrada em Deus. Seu ponto fixo agora era a pura sabedoria, a glória de Deus. Meus irmãos, há uma pergunta que temos que fazer. Quem está no comando das coisas? Quem está regendo os acontecimentos na terra hoje? Quem está controlando tudo o que acontece, nações que se levantam, nações que caem? Quem controla os detalhes do mundo? É Deus ou é o diabo? Eu ouço colegas, eu ouço cristãos falando como se Deus precisasse de algum tipo de ajuda. Oh, pobrezinho de Deus, não é verdade? Coitadinho de Deus, as coisas acontecem, pega ele de surpresa. Deus está passando aí por momentos difíceis atualmente, essas guerras aí, parece que Deus não está vendo, ele não está. A gente precisa dar uma mãozinha para Deus. Vamos dar uma mãozinha para Deus. As coisas estão meio estranhas. Será que Deus precisa da nossa ajuda? Não ou não? Por favor, responde. Precisa da nossa ajuda? Não, não é? Claro que não. Ele é soberano, não é verdade? Amém? Ele é majestoso, não é verdade? Ele é santo, louvado seja o nome dele. O poder espiritual, irmãos, vem sobre a igreja, vem sobre o povo de Deus, quando nós vemos Deus na sua glória. Quando vemos o caráter completo de Deus. A força espiritual é dada aos homens e às mulheres e à igreja, e vem somente quando homens e mulheres conhecem Deus. E quanto mais homens e mulheres conhecem Deus, mais esses homens e mulheres são obrigados a falar sobre Deus. Nós deveríamos ser como os puritanos. Alguém disse sobre os puritanos que se cortasse uma veia de um puritano, não saía sangue, saía textos bíblicos,
versículo da palavra de Deus. É assim que tem que ser o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir. Fale sobre Deus. Mas Isaías também viu a majestade de Deus. E onde está a majestade de Deus nesse texto? Ela é vista em todos os lugares, não é? Um alto e sublime trono, serafins que não podiam olhar para ele. Vejam os serafins, verso 2, todos juntos, por favor. Serafins, o que diz? Como é que eles estavam? Ah, foi? Não ouvi, como é? Serafins. Por favor, vejam a linguagem corporal dos serafins. Corporal. O que eles estão fazendo? Eles estão cobrindo o rosto, eles estão cobrindo os pés e estão voando. E eu acredito que isso quer dizer que eles estão quase que se cobrindo. Quase que dizendo assim, essa cena aqui não é sobre nós, não. Não é sobre nós. Nós não queremos que um pregador nordestino, maranhense, venha para cá, 1000 anos depois, falar sobre nós. Querer explicar o porquê que as asas da gente estão cobrindo o rosto, porquê que tem asa cobrindo o pé, porquê que tem asa voando. Não, nós não queremos isso. É quase como se ele estivesse dizendo assim, olha, nós somos apenas parte do pano de fundo. Somos a parte do cenário. Eles estão aqui quase se escondendo, dizendo assim, é tudo sobre ele. É tudo sobre ele. Toda atenção, toda honra, todo louvor tem que ser dado para aquele que está no trono, o Deus Todo-Poderoso. Agora, não temos certeza em que sentido, não é, que Isaías viu Deus. Talvez ele tenha tido, de fato, o privilégio de ver o Senhor pré-encarnado, Jesus, o Cristo pré-encarnado. Nós não temos certeza de todos os detalhes, mas eu creio, vejam aqui, porque eu vejo aqui uma chave para o objetivo da missão cristã. Porque o livro de Êxodo, no capítulo 33, verso 19, diz, ninguém pode ver a face de Deus e viver. Mas a gente vê aqui, em certo sentido, que Isaías viu Deus. E a gente vê uma coisa maravilhosa aqui, porque, irmãos, no Antigo Testamento ninguém podia ver Deus e viver. E ainda assim, por meio do que a gente faz, como igreja, no evangelismo missionário, chegará o dia em que todo o povo de Deus verá Deus face a face, amém? Louvado seja o seu nome. E por causa do que a gente vê aqui, nesse texto, as brasas no altar, nós o veremos como ele é. Nós teremos, irmãos, um privilégio maior até mesmo que os anjos têm. Porque Cristo não morreu para salvar os anjos. Cristo morreu para salvar você. Amém? E é um privilégio imenso. Ele teve uma visão de Deus, ele viu a soberania de Deus, ele viu a majestade de Deus, mas também ele viu a santidade de Deus. A santidade é muito óbvia aqui, não é? É muito evidente na canção dos serafins. Eles cantam, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É quase como se Isaías estivesse usando todos os artifícios literários da língua hebraica, reunindo tudo numa frase e gritando, ele é muito santo. Porque na língua hebraica não existe hipérbole, não existe grandão, não é? Não existe santíssimo. Portanto, eles repetem as palavras para dizer que isso é muito, mas muito, muito maior do que a gente pode compreender. Santo, santo, santo. E vejam o verso 3, todos juntos, por favor. O que eles cantavam? E clamavam uns aos outros, dizendo,
toda a terra está cheia da sua glória. Eles estavam clamando uns aos outros. Havia esse eco, né? Havia essa tremenda liturgia divina para dar exaltação a Deus. E eles cantavam a santidade de Deus e cantavam sem parar. E repetiam, santo, santo, santo. Isso expressa algo muito grande, muito imenso. Fala da santidade de Deus, dizendo, Ele é totalmente santo. E a gente vê aqui uma imagem de Deus em toda a sua majestade, porque diz, toda a terra está cheia da sua glória, louvado seja Deus. Por trás desse chamado para o evangelismo, está um desejo de que Deus seja visto, que Deus seja adorado, não através de coisas que a gente produz. O que acontece aqui é que Deus, em toda a sua majestade, foi visto. Numa pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, recentemente, com ex-membros de igreja, eles foram questionados. Por que você parou de ir para a igreja? E a maioria das pessoas disse que eles não achavam a adoração uma experiência emocionante, comovente. Meus queridos, como cantar o que cantamos aqui, sem que isso afete o nosso ser, a nossa natureza? Sem que a gente se derrame em choro, em lágrimas, em alegria? Como cantar que Deus criou 100 bilhões de estrelas, conhece todas pelo nome, e isso não mexer conosco? Larga de querer ser muito presbiteriano. Dê glória a Deus, diga glória a Deus aí. Aí, louvado seja Deus, meus queridos irmãos. Eu espero que a adoração aqui nesta igreja, nesse lugar, na África, nos Estados Unidos, no Malau e no Tibete, que a adoração de Deus ali no México não seja algo entediante. Não seja algo entediante quando homens e mulheres, eles se unem a uma sensação de que Deus está aqui presente. Isso não é algo produzido por nós. Não é algo esquematizado por nós, não é porque temos instrumentos, porque tem gente boa cantando e tocando, não é nada disso. Nada disso pode produzir essa sensação de maravilha, de majestade, de reverência com Deus. Ele está presente na adoração a Ele. O autor de Hebreus vai dizer algo mais. O autor de Hebreus diz que Jesus Cristo canta através da sua igreja, exalta o Pai através do louvor da igreja. Você sabia disso? Quando você está cantando aqui na igreja, é como se Jesus estivesse esticando o pescoço por trás de você, sobre o seu ombro. Ele cantando através de você, amém? Isso é Jesus. Eu tenho certeza que a partir de hoje o louvor daqui vai ser diferente. Você vai querer olhar para o lado, está aqui ou não, Senhor? Irmãos, quando os homens se unem, essa sensação da presença de Deus. Isaías teve uma visão de Deus. Mas a segunda coisa do seu chamado foi que ele teve uma sensação de ruína. Veja o verso 4, todos juntos, por favor. Verso 4. O que diz? As bases do limiar. Uau, gente. Se o prédio tremeu, ele não tremeu tanto quanto Isaías deve ter tremido naquele dia. Porque quando ele viu quem era Deus, que Deus era santo, 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 a primeira coisa que ele fez foi sentir como se ele fosse um homem morto. A morte do rei Uzias foi uma espécie de alerta para Isaías, um peso para Isaías. Ele se entristeceu pelo fato de Uzias ter morrido. Mas eu acredito que Isaías não viu aqui a pecaminosidade do rei morto. Isaías olhou para seu próprio coração e a sua própria pecaminosidade. E quando ele viu isso, uma visão da majestade de Deus, a visão da sua própria depravação, isso levou ele a evangelizar, a proclamar o evangelho. Porque no verso 5 ele sabia que ele era um pecador, ele diz, ai de mim. Porque ele viu a santidade de Deus, ele disse, ai de mim, porque eu estou perdido. Vejam, desde que Isaías pudesse se comparar com as outras pessoas, ele estava bem. Eu sou melhor que esse irmão aí. Se irmão fulano estivesse aqui para ouvir, ele que devia ouvir isso. Não é verdade?
Passa ou não passa isso na sua mente, pecador? Passa na minha, passa na sua também, não é? Mas quando ele se comparava com o outro, ele entendia, eu sou bom, eu sou melhor. Mas quando ele se depara com a santidade de Deus, quando ele percebeu quem era Deus, ele tem agora uma visão de Deus. Eu tive um amigo na aeronáutica, fui servir aeronáutica, tá? Estava conversando com o André, há pouco ali, eu sou formado em educação física. O corpo já não ajuda para dizer a mesma coisa, né? Não declara uma mentira, mas eu fui militar da aeronáutica, servi aeronáutica, e lá na aeronáutica havia uma rigidez com a sua higiene, né? E com a sua farda. Então a gente tinha que aprender a passar a farda, engraxar sapatos, e aí na revista da tropa você tinha que estar impecável, especialmente a da sexta-feira. Porque se você estivesse impecável, você era liberado para sair, passar o final de semana em casa, não é? Eu fiquei várias vezes preso no final de semana. Barbudo, todo lambudo, como diz a minha sogra, né? Meio lambudo assim, né? Mas eu me esforçava, engraxava sapato a noite todinha, passar ferro, né? Criar os vincos na calça, vinco na camisa, 2 na frente, 3 atrás. Era um negócio assustador, mas eu me esforçava. Meus sapatos tinham que ser bem engraxados. E então, mas tinha um colega meu de serviço, que ele era ó concor. O negão era bom de engraxar sapato. Gente, ele criou uma técnica lá que não sei com quem ele aprendeu. Ele passava a vela, cera de vela, pegava a vela, passava a vela no sapato, depois ele vinha, acendia essa vela, passava a cera, acendia a vela e passava o foguinho assim, ó, no sapato, depois engraxava, virava um espelho. Eu fazia isso, cansava e não conseguia fazer a mesma coisa. Mas Bezerra, o nome dele, o negão Bezerra, ele conseguia fazer o vinco na calça, que se você passasse o dedo, cortava. Não é verdade? O negão era metido, sabe? E aí eu vinha todo bonitinho, achava que eu estava bem. Aí eu olhava para o lado, Bezerra chegava. Atrasado, olhava para mim, eu dizia, sai da cá, negão. Sargento está vindo aí. Eu vou ficar, tu está muito bonito. Quando a gente se compara com o outro, a gente se acha bem. Mas quando a gente se compara com alguém que é perfeito, Isaías olhou alguém que era perfeito, santo, santo, santo. Ele dizia, eu sou um pecador. Você sabe. Quando ele teve essa visão de Deus na sua santidade, ele percebeu que ele era impuro. Mas não apenas ele era impuro, ele observou para o lado, ele olhou para a cultura, para todas as pessoas, diz, eu habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram rei. Meus irmãos, não são as pessoas que têm um grande senso de sua própria grandeza, que são missionários, evangelistas, crentes no Senhor Jesus. Não são as pessoas que pensam que eu sou um grande presente para Deus, um grande presente para a igreja, um grande presente para a missão, que são as pessoas que são usadas por Deus. Missionários, evangelistas, são homens e mulheres que foram quebrantados por Deus, que reconhecem a sua própria pecaminosidade. Deus só vai usar pessoas crucificadas para falar de um Salvador crucificado. Isaías não era um mega profeta com uma missão voltada para um propósito. Ele era um homem quebrantado por Deus. Ele tinha um senso de Deus, ele tinha um senso de ruína. E em terceiro lugar, ele experimentou um toque de expiação. Vejam, porque dominando toda essa visão do altar, você tem o Evangelho. Porque é do altar que sai a palavra de Deus. O altar é o lugar onde o céu encontrava a terra. O altar é o lugar onde a ira de Deus se encontrava com a misericórdia de Deus. O altar é o lugar onde o Deus Santo encontrava um povo pecador e era satisfeito pelo sacrifício de um sangue. E aqui a gente tem todas as coisas acontecendo. Me parece que Isaías era um bom presbiteriano, porque você tem expiação, propiciação, perdão, purificação, eleição, predestinação, tudo aqui. Versos 6 e 7, vamos ler todos juntos? Eu acho que era, né? Versos 6 e 7, todos juntos. Então dos serafins voou para mim,
Eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Eu, preparando esse texto, eu li sobre o infame Exército do Senhor, chamado assim, em Uganda. As crianças são capturadas e, nas circunstâncias mais terríveis, são levadas, forçadas a viver uma vida de total depravação. O que essas crianças querem mais do que qualquer outra coisa? Elas querem ser limpas, purificadas. E as crianças que nós encontramos nos nossos campos universitários, ficando chapadas com efeito de álcool, drogas. Você pergunta para eles, em um momento de sobriedade, inspirada por Deus, o que você quer, jovem? Eu quero ser limpo. A gente precisa de que nossos pecados sejam expiados. Você pergunta para as pessoas no Tibete, no México, que estão ali anestesiadas por uma religião idólatra. Isso traz satisfação para suas almas? Existe algum tipo de segurança nessa idolatria que você tem? Não. Mas Isaías sabia disso. Essas devem ter sido as palavras mais lindas, bonitas, acolhedoras que Isaías ouviu em toda a sua vida. Eis que ela tocou os teus lábios, Isaías. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Maravilhoso, não é? Eu lembro de uma canção, eu sou velho. Canção velha ainda é boa. Diz assim: tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia. Essa experiência maravilhosa de ser tocado por Deus, isso produz expiação, isso produz perdão, isso produz libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, em quarto lugar, e talvez tão importante quanto todos os outros, Isaías respondeu a um chamado para partir. Vejam, o que ele viu? Ele esteve na corte dos reis dos reis. Ele havia experimentado a plena salvação, seus lábios foram tocados, toda a sua culpa havia sido tirada. E é o que tem acontecido com muitos de nós, e peço a Deus, todos nós que estamos aqui, que tenham sido tocados pela chama da salvação do Senhor. Aqui fala de purificação, aquela tenaz é tirada do altar de sacrifício. O sacrifício foi feito por você e por mim, e isso vai ser uma experiência privada para você? Você agora que foi salvo, reconhecido como justo diante de Deus, Cristo morreu por você, derramou o sangue por você. Agora isso é uma coisa que você vai guardar só para você? Você vai dizer egoisticamente que vai pegar todas as coisas boas que Deus te deu, que você vai ficar só para você mesmo? Você não vai contar isso aos outros? Você não vai falar isso para a sua casa? Você não vai contar isso para os seus amigos e vizinhos? Você diz que é tão bom estar na igreja, é tão bom louvar a Deus, e você não fala isso para ninguém? E uma clara alusão trinitariana no texto, quando diz: a quem enviarei, quem irá por nós? É a Trindade falando. Eu posso ofender algum de vocês aqui? Posso? Eu não tenho problema com isso não, eu vou me embora. Ok? Assim como na minha igreja, qualquer igreja, pode haver alguns aqui nessa noite que são apenas cristãos nominais. Pode haver algumas pessoas cuja religião é apenas uma parte da vida social. Domingo, bati o cartão, igreja, isso é tudo que é cristianismo para mim. De segunda a sábado, eu não sei o que é ser do Senhor. Mas talvez, e essa é a minha oração, talvez essa noite, enquanto estamos aqui sendo expostos à palavra de Deus, talvez a gente comece a perceber que há mais do que isso na vida cristã. Sim, a gente pode talvez não ser os melhores membros da CBM, podemos não ser,
Mas, na verdade, em nossos momentos de silêncio, talvez a gente até lamente a nossa falta de espiritualidade. Prometi tanto para Deus que esse ano eu ia ler a Bíblia. Prometi tanto para Deus que eu ia ser um homem, uma mulher de oração. Mas essa noite Deus pode estar falando conosco, amém? E enquanto estamos aqui ouvindo todas essas coisas sobre a majestade de Deus, pode haver algo dentro de nós que começa a se aquecer. E eu digo para você, se algo começou a aquecer no seu coração, essa é uma prova de que você é um crente em Jesus. Porque uma pessoa não regenerada não se aquece com a majestade de Deus. Uma pessoa não regenerada, ela não tem essa experiência. Um autor chamado Sinclair Ferguson, em um dos seus livros, conta uma metáfora muito legal. Ele fala que, após a ascensão, o Senhor Jesus vai para a glória e um dos anjos olha para ele e diz assim: Senhor, qual é a sua estratégia agora para levar o evangelho ao mundo? E o Senhor lá de cima olha para os 11 apóstolos que estavam ali olhando para ele subir e diz assim: são eles. E o anjo olha para Jesus e diz: Senhor, o senhor tem uma outra alternativa aí? Porque esse negócio aí, esses 11 aí, não sei não. E Jesus diz: tem não. Não existe outra estratégia. É esta. São eles. É a minha igreja. Isso é uma visão maravilhosa, não é? Quem é você esta noite? Você é apenas um crente comum? Isaías foi chamado para um ministério difícil. Ele foi chamado para o ministério da pregação. É difícil ou não é, Flavinho? Ele disse, Porque às vezes o ministério da pregação frustra o pregador. Porque a gente espera que vai pregar e as pessoas vão vir se converter. E ela vem e endurece o coração. Endurece o coração. Alguns endurece, outros ele amolece. E Deus, ele gosta de humilhar o pregador. Estava plantando numa igreja, numa comunidade muito pobre lá em São Luís. E era uma comunidade que tinham 10 pessoas, quando eu fui chamado para plantar aquela igreja. 10 pessoas muito humildes. E o missionário que estava antes de mim, ele chamou para briga na rua o presidente da associação de moradores do bairro. Então as pessoas assim: Gilvan, eu estava no seminário, começando meu terceiro mês no seminário. Gilvan, você quer ser o plantador de uma igreja lá no Iraque? Eu disse: Iraque? Mas por que eu vou sair daqui de São Luís ou para o Iraque? Não, o Iraque é ali a comunidade lá da Vila Esperança. Lá é o Iraque. Ninguém quer entrar naquela igreja, eles querem matar os irmãos da igreja. Eu disse: vou para lá. E fui para lá. O dono da associação de moradores, chamava ele de dono, né? Que era o presidente, seu Guilherme. Comecei a visitar seu Guilherme. Seu Guilherme, eu vim aqui lhe pedir perdão. Você sabe quem eu sou? Ele: já sei, você é o novo pastor aí, né? Aquele molequezinho já foi embora? Eu disse: já foi embora. Olha, seu Guilherme, eu quero pedir perdão ao senhor. Perdão pelo que aconteceu. A briga era por causa de um terreno que a prefeitura tinha dado para a congregação. Eu disse assim: esse terreno só pode ficar para o senhor. Associação aí, a gente não quer esse terreno não, Deus vai dar um negócio melhor. Então, assim, eu quero dizer para o senhor, perdão, não vai acontecer mais isso. Todos os dias, quando eu ia para a congregação, eu passava na casa do seu Guilherme, comecei a evangelizar ele. E eu dizia assim: Senhor, quando o seu Guilherme se converter, o negócio vai bombar ali na comunidade. Tenho certeza disso. Senhor, salva esse homem. E eu contava que um dia seu Guilherme começou a visitar a igreja. Eu disse: eita, é agora, Jesus. Vinha um domingo, eu pregava animado, nada. E eu saía de casa, tinha sermão que você dizia: se esse sermão, quando eu pregasse, eu chorei escrevendo. Esse povo vai todo mundo chorar. Seu Guilherme vai cair de joelho. E eu pregava nada. Coração miserável daquele seu Guilherme. Não se convertia. Um dia eu estou viajando. Eu treinei lá um irmãozinho da igreja, muito simples, vigia da escola, seu Ribamar, irmão Ribamar. Irmão Ribamar, só vai pregar. E pastor, não sei pregar. Eu não tenho quem pregue. E é você. Treinei ele para pregar, ensinei ele a pregar, bem simplesinho, pregando. Estou viajando, recebo a notícia: seu Guilherme se converteu. Eu não acredito, não. Pensei que era comigo o negócio, foi com o Ribamar. E Ribamar ainda prega um sermão dizendo que Maria, o problema de Maria foi porque ela riu diante de Deus. Eu digo: como é que ela riu diante de Deus? Meu Deus, eu até me arrepiei. Aí ele foi mostrar, eu perguntei: Ribamar, onde que tem que Maria riu de Deus? Que me disseram que você falou que riu de Deus. Ele: está aqui, pastor. Maria achou graça diante do Senhor.
Eu disse, está certo. Meu Deus, com esse sermão, o seu Guilherme se converteu. Louvado seja Deus. Porque não é a nossa palavra, gente. É o Espírito de Deus quem faz isso, amém? É o Espírito de Deus, então você pode ir mesmo dizendo que Maria achou graça. E Deus é quem age. Ah, pastor, é difícil lá fora. É. Quem disse que ia ser fácil? É difícil lá fora. Mas Deus diz, prega a palavra. Amém? Prega a palavra. Ela vai sim endurecer alguns corações, vai endurecer. Mas ela também vai amolecer outros. Louvado seja Deus, diga glória a Deus aí. Batista frio desse jeito. Olhe para o último verso, por favor. Último versículo, vamos ler juntos. Último versículo. Verso 13, todos juntos. Vamos lá? Mas... Amém. Minha mulher vai dizer, tu estava te sentindo muito, hein? Muita vontade. Estou mesmo. A semente sagrada está falando sobre o Senhor Jesus. A santa semente. Mas também está falando sobre a igreja. Somos o corpo dele. E eu amo esse conceito aqui de remanescente do Antigo Testamento. Há um pequeno grupo de pessoas que Deus vai transformar numa grande nação, como ele disse para Abraão. A missão estrangeira, transcultural, ela começa lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, não é? Quando ele fala da semente da mulher. Mas também reflete em Abraão, eu farei de ti uma bênção entre todas as nações do mundo. O mundo precisa de Jesus, irmãos. E você sabe quem é Jesus. Você sabe. Cada real desta igreja tem que ser gasto em missões. Cada real. Desde acender as luzes pela manhã, à tarde, até financiar missionários, cada pessoa nessa congregação é um missionário do Senhor Jesus, ou então é um campo missionário precisando ser evangelizado. É duro, mas não fui eu que falei isso não, foi Charles Spurgeon. Era batista, tá? Ok? O que você vai fazer? Que decisão você vai tomar? Deus usa pessoas como nós, gente. Deus usa pessoa como você, gente disfuncional como você e eu, gente quebrada como você e eu, gente bizarra como você e eu, gente estranha como você e eu, gente maluca que nem você e eu. Deus usa, essa é a estratégia dele. As coisas loucas do mundo para envergonhar aquelas que não são. Amém? Eu não posso recriar para você a visão de Isaías. Eu queria tanto ser um ilusionista, né? Fazer você ver um trono agora aqui, um monte de anjo voando. Não tem. Ó, eu creio que tem, viu? Sou presbiteriano, calvinista, reformado, mas as escrituras falam dos anjos no meio dos louvores. Nós não vemos porque são seres espirituais, mas quando o povo de Deus se reúne para adorá-lo e louvá-lo, ele está presente conosco, com toda a sua hoste, seu batalhão, louvando ao Senhor Deus. Somos convocados a fazer parte desse grande coral do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu não posso recriar essa visão, mas eu posso chamar a atenção para você sobre algo que você já viu. Lembram da nossa galáxia? A Via do Leite, né? A Via Láctea, né? Você lembra dela? Como cantamos, né? 100 bilhões de estrelas, mais ou menos. 100 bilhões. Então, pense nisso. Via Láctea, lembre dela. 100 bilhões. Com essa imagem na cabeça. Ouça o que Isaías escreve no capítulo 40, no verso 26. Ele diz assim: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força, forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Aleluia. Nenhuma. Isaías viu o seu Criador sentado no trono. O autor de Hebreus olha para todo esse universo, a
terra, o sol, todas as estrelas, todas as galáxias. Ele diz que Jesus sustenta tudo pela palavra do seu poder. Você acha que a sua dor é muito grande? Você acha que os seus problemas são muito grandes? Você acha que você está esperando muito, muito tempo a resposta de uma oração e ela não vem? Ó Deus, por favor, Deus, eu não sei o que vai acontecer com meu filho. Ó Deus, por favor, Deus, eu não sei o que vai acontecer com a minha filha, com os meus pais, Senhor, com o meu trabalho, com o meu futuro, a minha saúde. Deus, Deus, isso é muito grande para mim, Deus. Não, irmãos. O seu Deus é que é muito grande, amém? O seu Deus é maior do que qualquer problema. O seu Deus é o Deus Salvador. Ele pode buscar o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa, os seus pais, aonde estiverem, porque Ele é Deus. É Ele que faz a cirurgia. É Ele que tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Ele é Deus. Quando Isaías teve essa visão e recebeu esse chamado de Deus, eu realmente duvido que ele tenha dito isso de peito aberto e cheio de assim, eis-me aqui, Senhor, pode me enviar. Não. Ele deve ter olhado e disse, Senhor, estou aqui, Deus. O Senhor acha que o Senhor pode ser capaz de usar alguém que nem eu? Fraco como eu? Irmãos, nós não temos o que temer, amém? Nós não temos o que temer. Quando nós planejamos cumprir a ordem do Senhor de ir, de proclamar, de viver o Evangelho, de participar da missão do Rei, pois como dizem os serafins, toda a terra está cheia da glória do Senhor. Seu filho perdido lá naquele quarto onde ele está, saindo com os amigos quando ele estiver, onde ele for, Deus é dono daquele lugar, porque não existe um centímetro quadrado neste universo que Deus não diga, é meu. E eu já estou lá. A missão é grande? É muito grande. É impossível se depender de nós? É impossível se depender de nós. Mas nós servimos a um Deus que realmente gosta e se agrada em dizer, segura aí os mensageiros profissionais. Os mensageiros profissionais são os anjos. Eles vão e dizem a mensagem exatamente como Deus manda. Ele diz, segura aí os mensageiros profissionais. Fiquem sentadinhos aí. Fiquem aí. Observem o que eu vou fazer nesta terra por meio desses homens e mulheres fracos, quebrados. Apenas observe. Eu vou ganhar a minha noiva para mim. Amém? E por toda a eternidade nós vamos celebrar isso. Celebramos o Deus que fez por meio de pessoas fracas e quebradas como nós. Gente, se tem uma certeza que eu tenho, pode ser a maior heresia do mundo, alguém pode me condenar depois de eu morrer, mas eu creio que Jesus volta nessa geração. Amém? Os sinais... Amém, gente. Amém. Você não ora Maranata, não, ora vem, Senhor Jesus. Ele tem que vir antes da minha filha casar. Ok? Oh, gente, é maravilhoso. Cristo está voltando, gente. Eu não sei se a gente virando a esquina, se ele não volta. Nós somos reformados, calvinistas. Nós cremos na eleição, não é verdade? Dos eleitos de Deus, ainda da fundação do mundo. A pergunta é, quantos faltam? Eu não sei. 50%? 30%? Já foi alcançado 99%? Falta quanto? Só falta 1. Não sei. Mas se estiver faltando 1? E se esse 1 estiver lá naquela padaria que você vai comprar o pão de manhã cedinho amanhã? Estiver ali meio agoniado, quem sabe amanhã no consultório médico, onde você vai ser atendido, está ali meio agoniado, eu ia dizer folheando um jornal, ninguém mais faz isso, né? Bastando no celular. E você olha para ele assim, o Espírito Santo começa a aperrear seu coração e dizer, fala para ele, fala para ele. Aí tu diz, fala para ele, isso aqui não é de Deus não, isso aqui não é de Deus não. Vai que eu falo, isso aqui me dá um peteleco, me manda embora, me briga comigo. E o Espírito Santo diz, fala para ele. E você obedece e diz, e fala do Evangelho de Cristo. E o último eleito olha para você e diz, o que eu faço agora? Aí você diz, ore comigo. E ele entrega a vida a Jesus.
Sabe o que vai acontecer nessa hora? Os céus vão se abrir. E o Senhor Deus Todo-Poderoso vai olhar para o seu filho e vai dizer: filho, vai, porque a noiva está completa. E os serafins e os anjos tocarão as grandes trombetas do Senhor. E meus irmãos, por toda a eternidade nós vamos celebrar este dia, quando o noivo voltar com a sua noiva, para recolhê-la, para viver com ela para todo sempre. As pessoas querem ser famosas aqui na terra, mas se você fizer isso, se você pregar o evangelho para o último eleito, sabe o que vai acontecer? Lá no céu do Senhor, você vem andando nas ruas de ouro, não sei se é, andando nas ruas de ouro, e aí alguém vai dizer: ei, foi você, não foi? Aí ele: eu o quê? Foi você que pregou para o último eleito, não foi? Quando você disse o amém, os céus se abriram, e Jesus voltou e desceu, não foi assim? Aí você: fui eu mesmo. Fui eu mesmo. Famosíssimo por toda a eternidade. Quem sabe seja amanhã, mas isso só vai acontecer quando você de fato disser: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Será que o Senhor pode usar gente que nem eu? Vamos orar? Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. A terra inteira está cheia da Tua glória. Ó Espírito Santo de Deus, que os nossos corações sejam preenchidos com o que já enche toda a terra, a Tua glória. Receba o louvor eterno do Teu nome, incomparável por pessoas como nós, que já provamos da bondade do Senhor, que já começaram a ver a Tua glória e beleza. Porque pessoas como nós são usadas para o grande ajuntamento da noiva de Jesus, até o fim, no dia em que vimos Jesus face a face. Ele em pé, braços erguidos em vitória, dizendo: vejam o que vocês conquistaram ao se humilhar e escolher o caminho da salvação. Bem-vindo a casa, estejam felizes por terem dito: estou aqui, Senhor, envia-me a mim. Ó Deus, envia a CBM com alegria, com expectativa, para a glória eterna de Jesus, para que eles propaguem a Tua fama, para que o Teu nome seja conhecido entre todos os povos, e para a nossa alegria eterna, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado.